Retomando a leitura, eu vou começar pelo parágrafo anterior para a gente ganhar embalo. Tu és a criação semelhante ao teu pai, e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças crescem em teu mundo real e deixam as suas famílias, se separam de suas famílias para começarem as suas próprias vidas, assim também você fizeste como parte da família de Deus. Na família humana, a separação e a independência que vem com a idade são vistas como a maneira como as coisas deveriam ser. E, entretanto, retornar à família de origem também é visto como natural. Os filhos se vão por um tempo, ansiosos por estabelecer sua independência, apenas para retornar depois. O retorno é um símbolo de maturidade, aceitação e, frequentemente, de perdão. O que significa acreditar em Deus? Reconheces que não podes conhecer a Deus da mesma maneira como conheces um outro ser humano, mas ainda assim segues em busca desse tipo de conhecimento. Isso é um fato, né? Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser que fica lá no céu julgando a gente, né? E ele continua. Porque a verdade é que a gente, nem com um outro ser humano, às vezes, a gente se dedica a conhecer ele de fato, né? Isso acontece muito nos atendimentos. A gente, de chamar atenção para as pessoas que elas não estão olhando o conjunto das informações que a outra pessoa tem, né? Ela tá falando a partir de dentro, a partir dela, e ela não tá considerando quem é que tá ouvindo, né? Então ele continua aqui, ó. Mesmo com um outro ser humano, para saber o que ele representa, para conhecer ele, né, eu preciso saber o que ele representa, saber qual é a verdade dele, a que regras ele obedece, como ele pensa e como que ele pensa e como que ele pensa se alinha com o que ele faz, né? Não adianta ter uma fala e fazer totalmente diferente, né? Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de informações básicas é o mínimo, é a essência de conhecer um outro ser humano, de saber o que é, né? E aí ele segue. Deus te deu o verbo para conhecê-lo através dele. Ponto. Deus te deu o verbo feito carne, que é outra coisa, como um exemplo segundo o qual viver. O exemplo de um Deus vivente. O que mais é necessário? Buscas a forma quando já tens o conteúdo. Isso faz algum sentido? Ele sempre vai fazer essas perguntas para nós, né? Ele, de muitas maneiras, ele diz aqui que eu já tenho o conteúdo. A forma, ela seria minha, seria como eu sou, né? Só que eu quero que alguém me diga como fazer. Eu quero seguir uma série de regras para qualquer coisa na vida, né? Tipo assim, é muito, inclusive para conhecer Deus, que é o assunto aqui desse texto, né? É muito comum que a gente procure algo externo, que a gente procure um caminho externo. Eu tô agora implicando com 5 passos para, né? Eu tô usando essa expressão assim como uma forma de dizer que é muito comum e tipo assim, de novo, tem uma hora que a gente fica, que a gente cansa mesmo, que a gente tá perdido, que olhar para dentro é muito difícil, né? E que eu quero que alguém me diga em atendimentos é muito comum. Tipo assim, me diz o que eu tenho que fazer que eu faço, né? Só que, de novo, claro que a gente conversa muito e conversa de uma forma muito aberta nos atendimentos, mas ainda assim, a minha única função é fazer com que a pessoa encontre o caminho dela. Ela não pode seguir o meu caminho. Eu já conquistei muitas coisas e por ter conquistado eu tenho um testemunho, eu tenho um caminho, eu tenho muitos exemplos. Agora, cada pessoa é um ser individual, né? Então, a forma, o caminho, a forma, o sabor, o cheiro, a fragrância é de cada um, né? E a gente insiste, mas de novo, a gente insiste porque a gente está programado para isso, né? É isso que ele está chamando a atenção aqui para nós. Nós buscamos a forma quando a gente já tem o conteúdo, a gente já sabe
como fazer, né? Lês o que os autores escrevem e sentes que conheces, não apenas os seus personagens, como também os próprios autores. Olha como a gente é pretencioso, né? E traz essa frase pro dia a dia. Olha como eu escuto muito. Não, porque ele vai dizer isso aqui. Sim, às vezes vai, mas às vezes não, né? A gente acha, a gente coloca frases, a gente coloca pensamentos, a gente coloca julgamentos na cabeça dos outros, que, de novo, tudo bem que a probabilidade seja grande, mas eu não posso ter certeza. Quanto mais certeza eu tenho, mais limitado eu fico, né? Adiante. Entretanto, quando te encontras face a face com um autor, vou ler o parágrafo de novo para fazer sentido. Lês o que os autores escrevem e sentes que conheces, não apenas os seus personagens, como também os próprios autores. Entretanto, quando te encontras face a face com um autor, raramente consegues ver nele o que vistes em teus escritos. Porque, de novo, quando eu tô lendo um livro e imaginando quem é o autor, eu estou fazendo a partir da minha verdade, a partir da minha experiência, a partir do meu pacote de informações. A gente usou esse exemplo da nossa mente como inteligência artificial, né? Mas foi só uma brincadeira. Eu estou conhecendo o autor, quando eu estou lendo um livro, deduzindo como ele é, a partir do meu banco de dados. A partir do banco de dados que a minha mente tem acesso, né? Agora, quando eu vou encontrar ele face a face, ele pode ser uma pessoa completamente diferente, né? Então, muitas vezes eu não consigo ver o que eu vi antes, né? Ele se revela de uma forma diferente. E muitas vezes eu me desaponto, muitas vezes eu me surpreendo. Mas a verdade é que eu não deveria ficar nem desapontado e nem surpreendido. Surpreendido pro bem até bom, né? Mas assim, eu não poderia ficar desapontado com uma pessoa. Porque uma pessoa é um conjunto de informações. Aquele personagem idealizado que eu fiz na minha historinha, na minha cabeça, é meu, né? E só que essa mesma fala, quando eu aplico pra minha vida, nossa, ela me liberta dos outros, né? Porque os outros, assim, que eu sempre falo, ele é um monstro assustador, né? Só que ele mora, na verdade, a origem dele, ele mora na minha cabeça. Sou eu que crio uma fala para que os outros vão pensar, né? De novo, quando eu torno isso obrigatório. Nós vamos falar isso muitas vezes até que isso se esclareça, né? Porque para mim já está claro, mas tudo é uma construção, né? Não quer dizer que que eu vá fazer qualquer coisa, porque os outros vão deduzir. Porque tem algumas coisas que realmente, né? Nós estamos trabalhando nesse mundo aqui ainda. Então, sim, dependendo de alguma coisa, eu vou lidar com essa dedução dos outros. Os outros vão pensar isso mesmo. Mas, de novo, quem eu sou, né? Então eu escolho me submeter àquilo ou não. É diferente, eu não me confundo mais com os personagens que eu exercito, né? Adiante. Quando te encontras face a face com um autor, você vês a sua forma. Quando lês suas palavras, vês o seu conteúdo. Quando deixas de ver com os olhos do ego, deixas de ver forma e deixas de buscá-la. Deixas de buscar a forma. Começas a ver o conteúdo. Nossa, isso aqui é muito interessante. Cada vez que a gente lê, vai entrando de uma forma diferente com o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Tipo, é muito interessante estar lendo esse livro pela segunda vez, porque desde que eu terminei a última vez em maio de 2019? Não, maio de 2022. Ele mudou tanta coisa em mim já que eu consigo olhar as frases de uma forma diferente, né? Então, por isso que ele diz que ele é um companheiro, né? Quando deixas de ver com os olhos do ego, deixas de ver a forma e deixas de buscá-la. Começas a ver o conteúdo. Aqui eu vou voltar para esse parágrafo para colocar aqui, ó, porque eu acho que é interessante.
Quando te encontras face a face com o autor, vês a sua forma, vê a forma daquele autor, a forma matérica, a forma na matéria, a forma física. Quando lês a sua palavra, vês o seu conteúdo. Quando eu deixo de ver com os olhos do ego, ou seja, eu deixo de ver com aquelas expectativas que eu crio, com aquela programação que eu crio, quando eu começo a parar de ver, de julgar o mundo, de esperar alguma coisa, né? Eu deixo de ver a forma e eu paro de buscar a forma também. Eu paro de querer que as coisas sejam de uma determinada maneira. Eu paro de querer que as coisas se comportem, que as pessoas se comportem de uma determinada maneira. Eu vou parando com isso. Eu vou libertando a mim mesmo, para entender que pode ser uma infinita possibilidade em cada cena, né? E eu começo a ver o conteúdo, daí eu começo a ver o que tem dentro. Eu vou usar esse exemplo muitas vezes, né? A gente nunca é uma coisa só. A gente vive num mundo de contrastes. Se eu quero ser bondosa, eu tenho maldade dentro de mim, porque é a mesma coisa, só que em naturezas diferentes. Num dos extremos ela é bondade, no outro dos extremos ela é maldade. Mas eu não consigo ser bom sem ter o contraste. Não consigo enxergar a luz sem a escuridão. Então, nesse planeta que eu vivo, o que domina é a dualidade. Eu vejo através de contrastes. Então, todas as coisas estão incluídas, né? Então, essa que é a questão. Eu vou deixando de ver as coisas como uma coisa só. Elas são tudo, porque eu sou as duas coisas. Eu sou tanto bondosa como malvada? Quanto malvada. Maldosa. A gente inventa palavras, né? Não que essa palavra não existe, mas não nessa frase. Nós somos as duas coisas. A questão é o indicador que eu uso. Eu vou me dedicar à minha vida de uma forma que naturalmente para mim seja melhor ou mais, sei lá, mais legal, ou mais divertido, ou me empolga mais fazer coisas que ali fora elas pareçam mais bondosas. Porque, de novo, dentro de mim isso transborda. Eu não estou fazendo mais isso obrigado para parecer alguma coisa, né? Então, é essa que é a questão de começar a ver o conteúdo, né? Conteúdo é tudo o que você tem de Deus. Não há forma a ser vista. A forma é do ego, né? Entretanto, no conteúdo, a forma é revelada. Porque é o que eu acabei de falar, né? No conteúdo, tipo assim, eu tenho bondade e maldade dentro de mim. Esse é o meu conteúdo, eu não consigo tirar isso aqui. Se eu quero ser bom, eu preciso ser mal também. Eu preciso ter o conceito, porque é um conceito que é único, ele não vem separado. Não, eu só quero essa parte aqui, me dá só a metade. Me dá metade da bondade, a outra parte tu deixa aí. Eu não tenho como fazer isso. A questão é que eu posso usar ou não usar. Mas ele veio no pacote. Ele foi entregue na porta da minha casa. Quando eu nasci como ser humano, ele foi entregue esse kit que vem com tudo. Então, para que eu use a bondade, a maldade veio junto. Ela está colada ali. Agora eu posso não usá-la. Eu posso escolher não dar ouvidos a ela, não dar força para ela. Aí quando eu escolho isso, eu vou começar a usar mais e fazer crescer o músculo e crescer a plantinha ou o lobo, né, da bondade, ok? Né? Só que, de novo, eu preciso ser livre. Eu não posso querer esconder, querer eliminar a outra coisa de mim, querer julgar, querer me condenar, senão eu estou condenando todo mundo. Aqui é um planeta livre. Livre para ser o que eu consigo ser, porque eu não vou conseguir, ninguém consegue ser 100% bondade. Vai ter um dia que tu vai fazer uma maldadezinha, mesmo que seja sem querer. Aí se eu faço, eu vou me condenar. E de novo, se eu me condeno, imagina o que eu faço com o mundo. Ou se eu condeno o mundo, imagina o que eu faço comigo. Eu não estou deixando ninguém ser livre para, de novo, não é acertar sempre. Não é fazer vestibular para santa. Eu sempre digo, né? Não é para fazer vestibular para santa, é para viver aqui da melhor forma que eu consigo.
para viver aqui nesse planeta, na forma, na matéria, com todas essas dificuldades, com toda essa programação, com toda essa conversa do mundo, da melhor forma que eu consigo. E da melhor forma que eu consigo, na minha teoria ainda, não é da forma mais bondosa possível, é da forma mais honesta possível e em paz possível. Sendo o que eu sou, sendo o que eu consigo ser a cada momento. E conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, conforme eu vou botando mais informações no meu banco de dados, eu vou tendo mais capacidade de escolhas melhores, de escolhas mais harmônicas, de escolhas mais elevadas, vai. Não gosto muito dessas diferenças, mas eu vou tendo mais condições de fazer outras coisas, né? Essa que é a questão. Só que pra gente chegar nisso, tem que fazer algumas eu ia dizer alguns descartes, mas alguns descartes, algumas desconstruções, algumas revisões nos nossos conceitos todos, né? Adiante. Conteúdo é tudo que tens de Deus. Não há forma a ser vista. Entretanto, no conteúdo, a forma é revelada. Isso é ver de verdade. Pois o conteúdo é tudo e a forma é nada. Porque, de novo, o conteúdo, ele é bondade e maldade. Ele é tudo. Tudo. E todo é bondade extrema, maldade extrema e tudo que vem no meio. Né? Esse é o conteúdo. A forma é o que está na matéria. É o que eu materializei. Porque o que está dentro de mim, está dentro de mim. O que eu materializei não é nada, porque ele não diz, ele vai depender de alguma coisa, ele vai depender de uma escolha, ele vai depender de uma situação, ele vai depender de um cenário, ele vai depender do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu tenho condições, da minha cultura, de tantas coisas. Eu não posso dar valor para a forma. A forma é o que saiu naquela cena, a partir de muitas variáveis. Né? O conteúdo de Deus é amor. É por isso que a gente diz, tipo assim, é amor. O arquétipo, né, de Deus, ele vai ter sempre ele tem tudo, mas ele vai como é que ele tem é que nem física, tipo assim, é vibração, né? Quando tu pega uma vibração mais caótica, ela é mais confusa, ela não tá no arquétipo. Sempre que você vai pegar formas mais bonitas, mais beleza, ela vai estar mais harmonia. E a harmonia tende pro amor. O amor é a forma mais elevada que tem de tudo, né? É a forma mais harmônica que tem, é o amor. Só que o amor, ele contém tudo. Ele ama até o medo, né? A ilusão, que é o oposto do amor. O oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é medo. Eu não sei, aí gera todo o resto das outras coisas, né? Amor sem condições, eu tô falando, né? No amor de verdade. O resto é outros tipos de amor. Adiante. O conteúdo de Deus é amor. Jesus encarnou Deus ao encarnar o amor. O conteúdo de Deus é amor. Jesus encarnou Deus ao encarnar o amor. Ele veio para reverter a maneira como se pensava em Deus, para pôr fim à visão de Deus em termos humanos, porque Deus não é humano, né? Olha só, Jesus veio, só que a gente é difícil na queda. A gente não quer abrir mão da nossa forma de ver. Jesus veio, ele veio para reverter a maneira como se pensava em Deus, para pôr fim à visão de Deus em termos humanos, de vingança, de punição, de julgamento, porque isso aqui não é Deus. Isso aqui é a conversa do mundo. A gente, sob o véu do esquecimento, agindo com medo. Eu tenho medo, eu fui programada, eu fui adestrada para ter medo, porque eu não posso confiar no mundo ao redor. Né? Por isso que eu volta e meia tô insistindo. A gente pode continuar usando personagens. A verdade é que a gente não precisaria, assim, no mundo de Bob, né? No mundo sem a programação que a gente tem, não precisaria.
Mas no mundo que a gente vive, por isso que eu disse, seja gentil contigo mesmo. Né? A gente não está fazendo vestibular para santo, a gente está simplesmente buscando mais liberdade nesse momento. E qualquer mínima conquista de paz já é uma grande coisa. Né? Senão eu nunca vou começar a viver o paraíso aqui. Senão eu vou ter que esperar para morrer, para daí de repente ir para outro lugar e daí lá é bom. Mas não, esse planeta aqui é incrível também. Né? Quando eu vou encontrando esses lugares de paz e fazendo esses lugares de paz crescer em mim, eu começo a viver a vida de uma forma diferente, mesmo com a conversa do mundo, mesmo tendo que pagar boleto, mesmo tendo que encontrar gente chata sem nenhuma graça. Eu vou conseguindo encontrar. E aí eu vou desfrutando de estar aqui. Eu vou desfrutando da parte matérica de estar aqui. Da lindeza desse planeta, né? Eu amo viajar, não posso nem falar. Esse planeta é muito perfeito, é muito lindo. O nosso corpo, gente, o que é o nosso corpo? Que é uma máquina mais perfeita, uma máquina que se regenera, uma máquina que se cura, uma máquina que é incrível, que funciona sozinha, sem combustível praticamente. Eu estou dizendo praticamente porque, de novo, né, tem teorias e teorias, mas tudo depende do que eu acredito, né? Mas é perfeito, incrível. Eu posso viver de uma forma mais legal aqui na Terra. É isso que eu acho. É por isso que, tipo assim, foi isso que guiou o meu caminho todo de vida. E é o que guia. Eu não vou conseguir abrir mão de entender que. Até porque eu já consegui, né? Eu já consegui muito para mim mesma e para as pessoas que eu alcanço, né? Pequenas doses. Cada pequena dose que a gente vai tomando de liberdade, de conhecer quem a gente é, de viver em paz, a gente faz uma diferença gigantesca na vida, né? E não quer dizer que, de novo, mais uma vez a gente não está fazendo vestibular para santo, a gente está aqui vivendo nesse mundo. É isso aí, vamos lá. Adiante. O conteúdo de Deus é amor. Jesus encarnou Deus ao encarnar o amor. Ele veio para reverter a maneira como se pensava em Deus, para pôr fim à visão de Deus em termos humanos, de vingança, punição e julgamento. Jesus fez isso não apenas ao encarnar Deus em forma humana, mas também ao dar uma imagem verdadeira e não falsa ao poder. Né? Se a gente buscar essas informações, isso é muito interessante. Antes da chegada do Verbo feito carne, a encarnação, que era a única ideia que a humanidade podia fazer de um ser todo-poderoso, era de um ser cujo poder se assemelhava ao poder dos poderosos entre eles. Né? Essa que é a questão. A gente tem que... quando a gente vai buscar na história nada, eu estou acabando de falar da inteligência artificial, é a mesma coisa. Eu só consigo alcançar os conceitos que eu consigo alcançar. Enquanto eu não tiver outras informações, é aquilo que eu vou fazer o meu mundo a partir das minhas referências. Eu vou julgar, vou entender o mundo a partir das minhas referências. A gente acabou de falar do ser humano, né? Dos autores. Eu vou criar a imagem ou a figura dos autores, o comportamento, eu vou desenhar ele na minha cabeça a partir das coisas que eu tenho, que eu sou, né? Antes da chegada do Verbo feito carne, a encarnação... antes da chegada do Verbo feito carne, ou seja, a encarnação de Jesus, né? A única ideia que a humanidade podia fazer de um ser todo-poderoso era de um ser cujo poder se assemelhava ao poder dos poderosos entre eles, dos reis, né? Era assim que a gente via Deus. Jesus enfrentou aqueles que detinham esse tipo de poder de tal maneira que foi morto. Mas Jesus não advogava em favor de um povo impotente. Jesus ensinou o poder verdadeiro, o poder do amor, um poder demonstrado por meio da ressurreição. Ele vai esclarecer isso mais adiante, tá? Eu não vou entrar nessa polêmica agora, porque eu nem tudo a seu tempo. Jesus, unido ao Cristo em ti, é aquele que pode ensinar-te quem tu és e como viver como quem tu és em um mundo novo. Ele pode abrir o céu para ti através de tuas portas, para que lá
finalmente troques esse mundo pelo teu lar verdadeiro. Aqui na Terra, gente, aqui mesmo, com essas pequenas doses que a gente tem conversado. No entanto, não é o teu corpo que passará pelas portas do céu, nem teus olhos do corpo que verão o novo mundo que contemplarás e levarás contigo. Essa que é a questão. Ver um mundo físico de dimensão, formas e metas semelhantes à do velho e esperar transportá-lo de um lugar para o outro seria ilusório. E segue aguentando que não é em outra vida. Não é depois de morrer. É tudo aqui. Só que eu também brigo com as páginas, daí 3, 4 páginas depois a gente faz as pazes. Ele explica direito o que ele está falando. Ver um mundo físico de dimensão, formas e metas semelhantes a do velho e esperar transportá-lo de um lugar para o outro seria ilusório. O novo mundo não tem relação com a forma, mas com o conteúdo. Essa é uma tecla que eu acabo batendo muitas vezes, não com essas palavras, né? Mas nos atendimentos desde sempre. A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa confiar em quem a gente é na essência. E não em cada cena que eu vivo, eu defino o que eu sou. Então, qual é a minha essência? A minha essência, ela vai buscar um não julgamento. Por exemplo, a Micheline. Faz muitos anos que eu pratico isso. Pratico porque fazia sentido para mim. Porque eu realmente não consigo. Eu sempre fico procurando o que tem por trás, eu vou enxergando infinitas explicações. E quando eu explico, aquilo se desmancha, né? Então, eu tendo, a minha essência é tender para o não julgamento. Eu faço isso 100% das vezes, pelo amor do Santo Pai, eu não estou fazendo vestibular para santa. Tem dias que eu julgo as coisas mais bestas do mundo. Né? Então, não é. Eu tenho que entender quem eu sou na minha natureza. Na minha natureza, eu procuro não julgar. Essa é a minha natureza. Naturalmente, eu vou tender a buscar isso aqui. Porque eu quero... Naturalmente, eu quero buscar viver em frequências que sejam mais harmônicas. Mas eu faço a sombra, eu faço a maldade, eu faço as coisas de caóticas? Claro! Eu vivo aqui nesse planeta. É 3 minutos de redes sociais, eu já tô contaminada. Se eu assistir eu não assisto televisão há mais de 15 anos, né? E veja, eu tenho muitas cenas para dizer que eu sei do que tá passando no mundo. Mas deixa pra lá. Mas é 3 minutos de ver redes sociais, eu já tô contaminada. Com julgamento, com comparação, não tem, a gente vive aqui nesse planeta, então eu vou ser as outras coisas, mas quem eu sou na essência? E normalmente as pessoas acabam se julgando, se chicoteando, se criticando, se desprezando por uma coisa que elas fizeram. Mas quem elas são? Elas são más. Eu fiz uma maldade. Sim, eu fiz uma maldade. Mas eu sou má, né? Por que eu tenho que me criticar? Eu fiz um erro. É aquela famosa, né? Eu faço 9 acertos e 1 erro, eu me julgo e me condeno, e o mundo me julga e me condena pelo 1 erro. What? Né? Quando eu fico ao meu lado, quando eu começo a entender, eu começo a ver uma coisa diferente. Né? O novo mundo não tem relação com a forma, ele tem relação com o conteúdo, quem eu sou. E eu sou as duas coisas. Eu vou manifestar na Terra o indicador que eu botei para aquela questão. Tipo, bondade e maldade. Eu vou botar um indicador que eu vou procurar fazer mais de 50% bondade do que maldade. Ou mais de 70%, ou mais de 90% bondade em vez de maldade, ok? Só que, de novo, não pode ser fake, não pode, como é que diz assim? Não pode roubar. Não dá pra roubar essa, não dá pra colar. Tem que ser de dentro. Tem que ser bondade genuína. Tem que ser 100% de bondade. Não uma bondade fake que eu vou lá pra fazer para comprar alguma coisa, para barganhar alguma coisa. Esse é o indicador. Então eu vou encontrando esse lugar de saber quem eu sou. Eu sou tudo, eu sou também a maldade, mas eu não deixo de ser alguém que está aqui no mundo e que está em direção a alguma coisa. Né? O novo mundo não tem relação com a forma, ele tem relação com o conteúdo.
Um conteúdo que é tão transferível quanto as palavras de um autor sobre uma página. Quantos não viajariam para o céu se pudessem tomar um ônibus e serem transportados até lá? Né? Se a gente recebesse essa proposta. Pega esse ônibus aqui e vai que tu vai pro céu. Quem que não quer ir, né? Já cantava Raul, né? Quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Quantos não viajariam para o céu se pudessem tomar um ônibus e serem transportados até lá? Entretanto, cada um de vós possui interiormente o poder de alcançar o céu. Como é que a gente vai aceitar isso? Me diga. É difícil. É difícil, mas é um processo de autoconhecimento. É um processo de revisão das coisas que estão dentro da gente. É um processo de revisão dos conceitos, das crenças, do sistema de crenças, das ideias que eu faço. É uma questão de revelar quem eu sou, né? De conhecer quem eu sou. Eu me empolgo. Entretanto, cada um de vós possui interiormente o poder de alcançar o céu. Conhecer o teu ser como quem realmente és é a única coisa que te permitirá deixar de ter medo do teu poder. Conhecer o teu ser como quem realmente és é a única coisa que te permitirá deixar de ter medo do teu poder. Porque a gente tem, né? Jesus aceitou o seu poder. E assim, dessa forma, né, ele trouxe à terra o poder do céu. É isso que o Cristo em ti pode ensinar-te a fazer. Isso que é a mente milagrosa, que o curso em milagres fala muito e que esse aqui vai trazer de novo, né? É a forma como eu penso. Eu tenho que mudar a forma como eu penso. Porque hoje nós pensamos, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente constrói os nossos pensamentos, ele está programado pelo medo, pela conversa do mundo. A conversa do mundo ela vai promover sempre o medo, a escassez, a falta, a insegurança. Ela vai promover, por quê? Porque vende. Vende comprimido, vende carro, vende qualquer coisa. Né? E não é só isso. Ela separa as pessoas, ela discrimina, o poder tá aqui, a massa, o gado tá aqui, né? A dominar as pessoas tá aqui. E de novo, é aqui que a gente vive. É com isso que a gente vive. Eu não posso olhar pro lado e julgar as pessoas que estão fazendo, porque eu tenho que olhar primeiro pro meu umbigo. E ver onde é que eu estou sendo manipulado, onde é que eu não estou escolhendo as coisas de uma forma livre. Livre para não ser obrigado a fazer alguma coisa. Livre para fazer as coisas que eu não gosto também. Eu tenho que primeiro desmanchar dentro. O oxigênio precisa vir primeiro para mim. Eu primeiro preciso fazer o trabalho dentro. Quando eu faço o trabalho dentro, eu encontro o amor sem condições. A partir do amor sem condições, eu vou poder ajudar o mundo também. Né? Agora, se eu vou fora e não faço dentro, estou sendo hipócrita. De muitas maneiras, né? Veja, muita gentileza no que eu estou dizendo. Porque, de novo, é um trabalho eterno. Então, qualquer mínima movimentação que eu faço em direção à paz já é uma grande coisa, né? Enquanto que eu vivo aqui com todas as dificuldades. Só que essa é a criação da mente milagrosa. Eu vou mudando a minha forma de pensar, eu vou mudando a minha forma de olhar o mundo, eu vou mudando a minha forma de... Eu vou parando de julgar o mundo e vou observando o mundo. E vou entendendo que a maior parte das coisas é um pedido de amor ou um ato de amor, né? E tem muitas coisas envolvidas. E eu vou me libertando. E conforme eu vou me libertando para agir, eu vou libertando as pessoas ao meu redor. Eu sempre digo, e é muito engraçado, porque, tipo assim, eu sei que já muitas pessoas depois de um tempo vêm e me dizem, foi bem isso mesmo que tu disse. Porque quando eu curo dentro, quando eu arrumo dentro, fora se arruma. O externo se ajeita, é muito incrível. Parece literalmente um milagre, mas é isso mesmo.
Essa é a forma a mente milagrosa. Eu vou mudando a perspectiva, né? É isso que o Cristo em ti pode ensinar-te a fazer. Isso é a mente milagrosa. Vou de novo ao parágrafo inteiro para não ficar sem contexto na frase. Conhecer o teu ser como realmente és é a única coisa que te permitirá deixar de ter medo do teu poder. Jesus aceitou o seu poder e assim trouxe à terra o poder do céu. É isso que o Cristo em ti pode ensinar-te a fazer. Isso é a mente milagrosa. Isto é amor. Isto é unicidade. Aqui eu começo a ser um. Aqui eu tiro a separação. Não. Só que isso é o caminho. O Cristo em ti te ensina apenas no sentido de transmitir um conhecimento que já tens e ao que novamente tens acesso, conforme tu te unes ao teu próprio ser. Deixa eu ler de novo, porque eu fiquei meio louca. Louca. O Cristo em ti ensina apenas no sentido de transmitir um conhecimento que já tens e ao que novamente tens acesso, conforme te unes ao teu próprio ser real. Sim, conforme eu vou encontrando esse ser, eu vou encontrando a liberdade, eu vou encontrando o meu verdadeiro, a minha verdadeira essência, né? E uma vez que isso é realizado, tu és realizado, porque você está completo. Essa que é a questão. Quando eu vou fazendo esse caminho, cada mínimo movimento que eu vou indo em direção a esse caminho, eu vou realizando isso. E eu vou ficando completo, eu vou ficando presente, eu vou ficando em paz. Eu vou aceitando, eu vou merecendo, eu vou entendendo essa vida, né? Eu vou revelando isso tudo, né? No entanto, se tua união com Cristo é o cumprimento e a culminação de todas as lições, quem é esse que provê as lições? Ele tá sempre fazendo essas provocações doidas aqui. Não vou nem me gastar. Vamos fazendo e vamos seguindo adiante. Porque ele vai fazendo essas reflexões lógicas, né? Daí tu tem que voltar, ler várias vezes. Pra mim, tem que ir naquele lugar até eu conseguir entender. Só que, na verdade, esse livro não é um livro pra mente. Apesar de eu sou mental, por isso que eu tô fazendo esse raciocínio em voz alta, né? Porque quando eu faço porque o meu formato é mental. O formato da minha pessoa é mais mental, é mais racional, ele precisa de mais explicações. Por isso que é mais difícil, talvez, ler esse livro. Por isso que eu tenho que ficar com esse monte de raciocínio e fazendo essas voltas aqui para entender o que é, entender de novo, entender um pouco mais, até que eu entenda de dentro. Até que eu entenda, em todas as minhas células entendem isso. Entendem a partir do não entender. Porque a gente vai chegar nessa conversa de novo. Porque é uma paz que excede o entendimento. Porque muitas coisas eu simplesmente sei. Com o conjunto das coisas eu simplesmente sei. É esse lugar. Tipo assim, eu estou compartilhando essas coisas com vocês porque algumas coisas dessas eu estou construindo em mim e algumas coisas dessas eu simplesmente sei. Eu já sei. Né? Eu já relembrei elas em mim. Né? E eu sei que isso pode estar ajudando vocês a construir essa base de conhecimentos, essa base de liberdade, para que daqui a pouco você diga, é isso eu sei isso, eu sei de dentro, isso faz sentido para mim, é isso, e eu acredito nisso, isso faz parte de mim. Só que isso tem que vir de dentro, isso não pode vir de fora. Isso não tem como vir de fora. Né? Só que, de novo, a gente vai através do fora, tipo assim, essas coisas que eu construí dentro do meu conhecimento foi de muitas fontes. Eu tentei um tempo atrás, digo, vou fazer uma lista assim para poder agradecer todas as pessoas que me ajudaram, todas as teorias que me ajudaram. Não tem como, porque foi tudo. Acabei de perder uma parte do vídeo, que eu tava discursando aqui, e não interessa mesmo, então tá tudo bem. Mas só pra finalizar o texto, não deixar no vácuo, assim, no limbo. Eu tava falando que, tipo assim, tem muitas coisas que me construíram. Tanto coisas boas, quanto coisas que não eram tão boas. Tudo isso me ajudou a me desconstruir, a me construir, a ver o que eu sou, o que eu não sou. Então,
Tem muitas coisas que constroem a gente. Às vezes eu tava falando que eu não sou capaz de agradecer porque eu vou deixar muitos de fora. E muitos, inclusive as pessoas que eu não gostei, né, que contribuíram de forma difícil comigo, também contribuíram, né. Eu vou parar esse áudio por aqui de qualquer forma, para a leitura de hoje, e porque acabou meu tempo, e a gente se vê no próximo áudio.